decisões delas nem sempre vão ser as decisões que eu fiz como pai. Então, assim, aquilo que eu planejei para você não vai acontecer como eu quis. Você vai tomar sua decisão. Então, essa decisão sua pode tanto levar você a uma conquista, como pode levar você à morte. Então, agora mesmo, esse título que foi dado aí, né? A vida, na vida, há necessidade que exista o quê? Os fracassos. Sabe por que tem que acontecer os fracassos? Para que você pare, observe, olhe para tudo isso e fale, cara, bem que me foi dito que se eu fizesse isso não ia dar certo. Que a se vontade do Pai é uma só. Que eu caminhasse desse jeito não ia dar certo. Por quê? Porque você deixou de dar ouvido a alguém que já passou por um problema semelhante ou similar àquele e já falou para você, olha, não caminha desse jeito que pode dar errado. Mas o que? É o seu livre-arbítrio, é o direito da escolha. Então o seu direito de escolher fez com que você tomasse uma decisão. E essa decisão naquele momento era uma decisão certa para você. Era uma decisão que para você estava te conduzindo ao melhor para a sua vida. Mas foi uma decisão que te causou dores. Sabe? Tem um exemplo, a Bíblia ela nos conta uma história, e é uma história maravilhosa, eu gosto muito de refletir sobre isso. E um dia Deus chamou Abraão. E fez um convite para Abraão. Abraão, fala o seguinte, ó, você vai sair do meio da sua terra, da sua parentela, e você vai para um local que eu ainda vou te mostrar. Quando ele diz, sai do meio da sua terra, da sua parentela, ele está falando para Abraão, ó, você vai sozinho. Você não vai levar ninguém com você. Então observe que ali Deus já tinha um plano para Abraão. Mas Abraão, por ter o livre-arbítrio e o direito da escolha, ele falou o quê? Penso eu, ele, pô, não vou só, né? Vou levar alguém comigo, vou levar quem? Vou levar Ló. E, infelizmente, ou felizmente, o fracasso ele começa justamente quando nós começamos a, eu não vou nem dizer desacreditar, mas a tomar as nossas próprias decisões sem dar crédito à voz de Deus. E quando nós deixamos de dar crédito à voz de Deus, nós deixamos de depositar a nossa confiança no que está escrito. Os princípios milenares que estão aí há milhões de anos estão escritos isso, milhares de anos está escrito isso. Quando nós deixamos de dar crédito ao que está escrito e passamos a dar crédito muito mais àquilo que pensamos, ali começa o nosso fracasso. Não traz, quando se fala sobre parentela, é primo, é tio, é irmão, é cunhado, é sogro, é pai, é mãe. Deus não falou para ele deixar a família. Falou para ele deixar a parentela dele, a família dele poderia seguir com ele. Ele deixar a parentela dele, ele pegou Ló e levou com ele. Então quando ele levou Ló, eles estão seguindo a caminho e caminhando, e o tempo se passa, em busca de uma terra que Deus havia prometido para ele, que manava leite e mel. Uma terra super próspera, cheia de vitórias e conquistas. De repente começa a enriquecer. E a Bíblia diz que foi tão grande o crescimento deles que começou a haver guerra entre eles. Não entre Abraão e Ló, mas entre os pastores dele. Tudo por causa do campo. Porque a verdade é que quando você deixa de seguir os princípios, crer na palavra que te foi dita, então as guerras elas vão acontecer de formas naturais. Por mais que você queira ou não, as guerras vão acontecer. Esses são os fracassos. Então quando começou aquelas guerras a acontecerem, Abraão... creio eu que naquele momento houve um despertar, um abrir dos olhos, o cair das escamas, e ele olhou para aquilo e falou, opa, não tem algo de errado aqui. Quer dizer, eu não precisava estar passando por isso, Deus não me chamou para isso. Deus não me convidou para que eu passasse por esse tipo de situação. Quer dizer, se ele falou para mim sair do meio da minha parentela, para uma terra que ele iria me mostrar, ele não ia querer que eu armasse guerra no meio do caminho, porque senão eu não vou chegar onde eu tenho que chegar. Quer dizer, eu não vou chegar naquilo que ele tem como objetivo para mim como conquista. E ali ele olhou para Ló e falou para Ló, falou o seguinte, escolhe o que você quer. Se quer ir para a direita, você vai. Se quiser ir para a esquerda, você vai. Para onde você decidir ir, eu vou para outro local. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló, ele olhou e viu as campinas verdes, aquela coisa bacana, bonita. Ló foi tomar a decisão e pulou. E foi para o melhor. Porque aquele que não ouviu a voz, mas recebeu um convite, ele nunca vai aceitar ficar com a parte pior. Se você me chamou, não, meu amigo, você me convidou. Então, se você me convidou, eu quero ir para o melhor. Eu não quero ir para o pior. Ele foi para o melhor, ele escolheu a parte melhor da terra.
Por quê? Porque aí está a grande diferença. A grande diferença daquele que realmente crê que vai conquistar e o que não crê que vai conquistar. O pai da fé, ele começa a ser despertado ainda mais a partir daqui. Porque ele saiu da terra. Cometeu um erro, quase houve um fracasso no meio do caminho. Então esse quase fracasso serviu para que ele se despertasse, observasse e visse que Deus tinha o melhor para a vida dele. E o melhor acontece justamente isso. A necessidade que as dores surjam para que você possa ser despertado para o melhor para a sua vida. Você sabe que outro dia eu estava falando com Deus, e por isso eu estou indo ao monte todos os dias pela manhã, eu estou indo para o monte orar, fazer uma oração, que é justamente no secreto que destinos são confirmados. E eu comecei a ir para o monte, ali eu falava para Deus, eu já atraí tantos conflitos para a minha vida, eu já tive tantos fracassos na minha vida, justamente por estar sempre no ajuntamento. A necessidade de se ter alguém por perto para que eu pudesse exercer a minha fé junto com essa pessoa. Eu falei para Deus, eu estou vindo só, Senhor. Porque se é no secreto que o Senhor define destinos, é no secreto, sabia? Talvez... Talvez seja o caso de muitas pessoas, sabia? Até daquelas que supostamente vão ver esse vídeo não sei quando. Sabe quantas delas estão por aí uma hora dessa sofrendo? Passando por decepções, necessidades, por fracassos. E muitas vezes elas não conseguem compreender o porquê de tudo isso. É justamente por isso, porque se o chamado foi para você, é você que tem que cumprir. Sabe? Se a guerra é tua, é você que tem que lutar. Se a corrida é tua, é você que tem que correr. Porque os fracassos virão, mas se o fracasso vier, esse fracasso for porque Deus permitiu, ou se foi Ele que mandou, você vai sair vencedor disso. Agora, se o fracasso vier porque foi você quem provocou o fracasso, você vai ter que brigar, lutar, se esforçar, sangrar para você vencer aquilo. Então é sobre isso, sabe? É sobre... O fracasso pode até surgir, mas se você estiver em Cristo, Ele tem tempo determinado. E eu creio que hoje é o dia que Deus marcou para determinar uma nova história na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Paz e prosperidade. Que Deus te abençoe.